Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu chego com entusiasmo ao lado do professor Paulo Bacelar para levar a você, ouvinte internauta, informação na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, pronto para entrar nesta caravana previdenciária. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia, sim. Estamos prontos para começar essa jornada, conhecer mais ainda o Ceará e passando informações e conhecimento para a população que precisa de informações sobre Previdência Social. Ao longo de 2024, você vai saber como anda a estratégia, a articulação e também os trabalhos para garantir essa chegada da caravana previdenciária no seu município. Em breve, Fernando Couto, em Quixadá. Minha mãe trabalhou por muito tempo com carteira assinada, mas há 8 anos não contribui para a Previdência Social. O que a gente faz, professor Paulo Bacelar, para minha mãe contribuir e garantir a aposentadoria? Olha, precisa entrar pelo menos no site do INSS, meu.inss.gov.br, com a senha gov.br, né? Aquela senha gov, a senha do meu INSS, ela precisa dessa senha para entrar no sistema e aí baixar o seu cadastro de contribuições para ver realmente quanto tempo já tem pago, qual foi a última vez que ela contribuiu, e se ela não estiver mais contribuindo, ela pode completar o tempo que falta para a aposentadoria, que é de 15 anos, entrando no próprio sistema que ela já está, baixando a guia de Previdência Social e pagando como facultativo ou como contribuinte individual. Armínio, em Horizonte, queria saber como se faz para garantir a aposentadoria com um valor mais alto do que um salário mínimo. Olha, isso depende de um cálculo, e a gente chama de planejamento previdenciário. Vai depender de todo o tempo que ela já contribuiu, quanto que ela já contribuiu, para saber que daqui para frente valeria a pena ainda contribuir com valor alto ou não. Lembrando que até 20 anos de contribuição, o homem se aposenta com 60% da média de todo o tempo contributivo. Então, quanto mais tempo ele pagar com valor maior, o benefício pode ser maior. Agora, se ele paga 20 anos com valor maior e vai ser 60% da média, pode ser que não vale a pena pagar um valor maior. Por isso que precisa de fazer cálculo. Professor Paulo Bacelar, quem tem dúvida neste momento na área da Previdência Social pode mandar o seu recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. É o que faz a Jacira na cidade do Crato, ouvinte da nossa FM 106.5. Eu gostaria de saber como funciona a aposentadoria especial. Existem critérios para a concessão desse benefício? Quais são esses critérios, professor Paulo Bacelar? A aposentadoria especial, ela tem um tempo menor de contribuição, que é de 25 anos, mas a pessoa precisa ter 60 anos de idade para quem implantar essas condições após a reforma da Previdência, em 2019. Então, hoje ela tem que ter 25 anos em atividade, que a gente chama de especial, que é aquela atividade que teve exposição a algum agente químico, físico ou biológico prejudicial à sua saúde. Então, por exemplo, se ela trabalha com um ruído acima de 85 decibéis, é medido, né? Por decibéis, 85 decibéis. Se ela trabalha com calor excessivo, se ela trabalha com produtos químicos, com agentes biológicos, bactérias. Então, essa pessoa ela vai ter que ter um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário,
para dizer onde ela trabalha, com quem ela trabalha, para poder o INSS fazer essa análise. Mas precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o Otávio, professor da rede estadual em Fortaleza, diz que tem 53 anos de idade e 19 anos de contribuição e quer saber qual momento já está na hora dele pedir a aposentadoria? Com esse tempo, com essa idade, ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. Ele precisa ter, primeiro ele precisava ter 15 anos de contribuição e ter 65 anos de idade. Ele não vai atingir as regras de transição das regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, somente por idade, quando chegar aos 65 anos. Eduardo, em Calcaia, eu recebo Bolsa Família, posso contribuir com o INSS? Não tem problema? Como devo fazer? Olha, ele pode contribuir como segurado facultativo, que aí não vai ter problema no seu Bolsa Família. Linha direta do Alerta Geral. E como ele deve fazer para contribuir como... qual é o código, professor Paulo Bacelar, para quem contribui como detentor do Bolsa Família? Ele pode contribuir, se ele tem Bolsa Família e ele é cadastrado no Cade Único, né? Deve ser cadastrado no Cade Único. Ele pode contribuir, se ele não tiver nenhuma renda declarada no sistema do Cade Único, ele pode contribuir no código 1929, que é o código de 5% do salário mínimo. Se ele não tem esse cadastro, quer dizer, deve ter esse cadastro, né? Para ele receber o Bolsa Família, ele deve ter. Então ele deve pagar, se ele tiver alguma renda, deve pagar com o código de 11%, que é o código 1473. Samara, no município de Russas, para aposentar uma pessoa que é eletricista, qual é o tempo adequado, tanto do ponto de vista da idade quanto da contribuição? Mas aí tem que ser não é só o eletricista, já disse aqui algumas vezes. A atividade não aposenta mais ninguém. O que vai aposentar é o agente químico físico-biológico, que ele tem exposição. Se ele tem exposição à eletricidade, pode ter risco de choques, etc. O PPP tem que informar que ele trabalha com a eletricidade acima de 250 volts. E aí assim ele teria direito à aposentadoria especial, com 25 anos de contribuição e 60 de idade. Agora, não sendo com essa eletricidade, né, com esses volts, aí ele não se aposenta com tempo especial, mesmo sendo eletricista. Linha direta do Alerta Geral 085-99273-4353. Silvanira, em Maracanaú. Meu marido tinha que marcar uma perícia. Ligamos, mas a atendente disse que era para ter ligado um dia ou antes. Agora ficou para 1º de abril. O que devo fazer? O meu marido vai perder a qualidade de segurado, professor Paulo Bacelar? Não, ele vai fazer a perícia médica, né, em abril. Se for indeferido o benefício pela perícia médica, ele ficou esse tempo que estava esperando sem contribuir. Então tem que ver qual foi a última data da contribuição, não podendo ser mais do que 6 meses se ele estiver contribuindo como facultativo, nem ter passado mais de 1 ano se ele estiver contribuindo como contribuinte individual. Que eu já falei aqui uma vez, Luciano, acho que ela prestou atenção. Se você fez uma perícia médica e está aguardando esse tempo por muito tempo, essa perícia por muito tempo, caso fique por mais de 6 meses esperando, é bom contribuir antes da perícia, para não perder a qualidade de segurado. Então, 6 meses para quem é facultativo e 1 ano para quem é contribuinte individual. André, em Fortaleza, tenho 32 anos de idade, 32 anos e 7 meses de contribuição e 55 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar, 32 anos e 7 meses de contribuição. Tem regra de transição aqui, o Paulo, ou ele vai esperar os 65 anos de idade? A segunda regra de transição, que é da idade mínima, ela não tem direito, que ela teria que ter 58 anos e meio. A terceira regra de transição, que é a de pontuação, a primeira regra de transição, que é de pontuação, também ela não tem, que teria que ter 91 pontos. Ele, no caso, porque aí é para o homem, né? Então é homem, então ficou pior. Porque se fosse mulher já teria 30 anos, né, que é o mínimo, mais 2 anos que poderia ser o pedágio. Então, nesse caso, ele tem que ter, no primeiro momento, ele tem que fechar 35 anos de contribuição e ir para essas condições. Se fosse esse ano, ele teria que ter 35 anos e 63 anos e meio. E se fosse por idade mínima, 63 anos e meio de idade. Se fosse por pontuação, ele teria que ter 101 pontos. Também estaria longe de ter esse direito, né? Então ele tem que ter os 35 anos primeiro, daqui a 3 anos,
e aí depois pensar nas regras de transição dali para frente. Janaína em Pacajus, meu esposo trabalhou em 2008 e desde então não deram baixa na carteira. Ele foi fazer o sindicato rural e lá consta que ele está empregado até hoje. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Ele tem 57 anos de idade. Acontece, Luciano, quando a pessoa se aposenta não, quando a pessoa sai de uma empresa e a empresa não informa no sistema a demissão do segurado, então fica no sistema em aberto. No sistema do INSS fica aquela data em aberto. Então, para os sistemas, tanto da Previdência como de outros sistemas, aquilo ali é como se ele estivesse trabalhando ainda. Ele precisa fazer esse acerto, ligar para o telefone 135 e pedir acerto de vínculos e remunerações para o INSS encerrar esse vínculo. Ele precisa juntar a carteira de trabalho dele para o servidor do INSS fechar o vínculo com a data que consta na carteira. Agora eu tenho uma notícia que não é boa para o esposo da Janaína em Pacajus, porque se hoje ele está com essa carteira assinada, ou seja, trabalhador urbano, ele está impedido de dar andamento no processo de aposentadoria rural. Ou não, professor Paulo Bacelar? Depende. Se ele não está mais trabalhando, ele teria que ter 15 anos de atividade rural. Hoje ele tem 57 anos de idade. Primeiro, ele não teria ainda a idade para dar entrada na aposentadoria rural. Precisaria ter 60 anos de idade. Então, enquanto ele não tem esses 60 anos de idade, ele deveria pedir logo o acerto desse vínculo para o INSS encerrar e ele não poder ter problema lá na frente. Giliardi em Fortaleza, nome de cantor, professor Paulo Bacelar. Sou segurança de uma empresa privada há 10 anos e recebo insalubridade. Tenho direito à aposentadoria especial? Você respondeu há poucos instantes uma dúvida nessa área de aposentadoria especial, mas especificamente nesse caso aqui, o Giliardi vai se aposentar com que idade e em quais condições? Ele tem o quê? Ele é segurança de uma empresa privada há 10 anos e recebe insalubridade. Não diz qual é a idade. O fato de receber insalubridade também não quer dizer nada. Ele não tem direito à aposentadoria por causa disso. Ele vai ter direito pela atividade dele. A atividade e pelo que ele exerce. Se é vigilante, o INSS considera o vigilante como segurado com aposentadoria especial para o vigilante armado. O vigilante que não é armado, o INSS não considera como especial. E aí ele tem que entrar na justiça para a justiça decidir se ele tem direito ou não à aposentadoria. Marcelo Góes em Fortaleza, perdi 40% do movimento do joelho. Posso pedir um auxílio acidente? Tenho 21 anos de contribuição. Pode, se ele é empregado e teve um acidente e teve um benefício de auxílio doença. Depois que o benefício foi cessado, ele teve sequelas, não podendo mais trabalhar na atividade que ele exercia, cabe a ele o auxílio acidente. Arlindo Rocha em Tianguá, contribuí 10 anos e 6 meses, tenho 7 anos pagos ao INCRA, tenho 61 anos de idade, mas o INSS disse que eu só tenho direito à aposentadoria com 62 anos e 6 meses. Está correto isso, professor Paulo Bacelar? A história da pizza que você fala aqui? Não, se for a questão da pizza, que é a aposentadoria híbrida, ele teria que ter 65 de idade, não 62,5. Mas teria que ver o tempo que ele contribuiu como urbano e o tempo que ele tem como rural. Tem que dar 15 anos a soma dos dois. 10 anos e 6 meses entendi como contribuinte urbano e 7 anos pagos ao INCRA, ou seja, ligado à terra. Se ele tiver essa condição, já tá com 15 anos, ele tem que ter 65 de idade, não 62,5. Então, neste caso, para o Arlindo Rocha, de forma bem explicativa, neste momento, com 62 anos e 6 meses, ele não tem direito à aposentadoria. Quando você pega a aposentadoria híbrida, que é a soma de tempo urbano como rural, o homem precisa ter 65 anos de idade para pedir aposentadoria. Aqui tem linha direta para você, 085-99273-4353. A Ana está em Uruburetama com o seguinte relato. Trabalhei 17 anos em uma fábrica de calçados e fui demitida em 2018. Continuei contribuindo no código 1007 e pago 20% sobre o salário mínimo. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se posso mudar a minha contribuição para o código 1406. No momento não estou trabalhando, só cuido da minha casa. Aí ela diz outra coisa, com esse valor irei me aposentar com um salário mínimo ou mais? Ela já disse quanto tempo tem de contribuição? 17 anos de contribuição até 2018. É por isso, Luciano, que às vezes fica complicado a gente dizer o certo aqui, porque precisaria ter várias
nuances, a gente precisa calcular. Mas se ela vai se aposentar apenas por idade, que esteja bem claro isso. Se ela vai se aposentar apenas por idade, não vai completar o tempo de contribuição, ela vai se aposentar com salário mínimo e ela está jogando dinheiro fora. Eu já disse aqui até em outros casos. Porque por idade, você pode pagar o código de 11% do salário mínimo. Ela está pagando o código de 20%. 20%. Então não vai ter mudança nenhuma se ela pagar 20% ou 11%. Ela vai se aposentar com salário mínimo e por idade, com 62 anos de idade, a mulher. Então ela poderia mudar para o código de 1473, que é de 11% do salário mínimo. Agora, se ela não é mais individual, ela pode se mudar para facultativo. Então isso aí, essa dúvida ela tem. Ela pode se mudar para facultativo. Professor Paulo Bacelar, o código 1007 é de contribuinte... 20% de contribuinte individual, autônomo. O código 1406... É 20% de facultativo. E você está sugerindo
Dúvida, se ele é pensionista antes da reforma previdenciária do estado do Ceará, neste caso, ele preserva a pensão se vir a casar, professor Paulo Bacelar? Não, porque isso aí não gera direito adquirido, porque mesmo ele sendo pensionista antes da reforma, a data do casamento vai ser depois, então ele perderia a pensão. Neste caso, deixa a Gorete com o companheiro dela do jeito que estão lá, sem necessidade de casar no civil, para não correr esse risco. O associação... A gente tá dando um conselho errado, professor Paulo Bacelar? Não, pô, vale o amor, professor Paulo Bacelar. De qualquer forma, ela pode pedir a pensão, caso ele venha a falecer, né? Se ele for segurado, ela vai ter direito à pensão, mas ele... se ela falecer primeiro e ela for segurada da Previdência, aí ele vai ter que provar a união estável, aí pode ser que ele perca a pensão dele anterior na data do pedido da pensão nova. Olha que coisa, né? Eu fiquei confuso, triste, viu, Gorete? Eu estou triste, viu, Gorete? Queria que você fosse ainda mais feliz, bem casada aí, mas olha, com as bênçãos divinas e com a relação amorosa que vocês têm, continue do jeito que está, né? Porque tá bom, tá bem, finanças em dia, sem esse risco de perder o benefício dentro dessa explicação que o Paulo Bacelar acaba de nos trazer. O Nertan está em Fortaleza com a seguinte dúvida: tenho 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar, antes de entrar nessa resposta do Nertan, eu queria dizer o seguinte, que a gente esqueceu de acrescentar aqui um bate-papo, porque quando a gente fala sobre as regras do regime geral da Previdência Social, eu sempre me meto aqui para dizer o seguinte: olha, quando eu estiver lá em Brasília como deputado federal, eu vou corrigir essa distorção que prejudica trabalhadores e trabalhadoras. E neste caso você esqueceu de dizer, então, Luzeno, quando eu for deputado estadual, eu vou propor uma emenda à Constituição do Estado do Ceará para derrubar essa história de que viúvo de servidor, servidora pública estadual, perde a pensão se casar de novo. Isso é um absurdo, professor Paulo Bacelar. Verdade. A reforma da Previdência do Estado do Ceará, com a emenda constitucional número 97 de 2019, ela só determinou a idade mínima. Olha só que coisa. Só determinou a idade mínima, igual à idade mínima do regime geral de previdência, 65 para o homem, 62 para as mulheres. Só que deixou o resto para a lei complementar. Então, se a gente trouxer uma emenda constitucional, ou até mesmo uma mudança da lei, tirando isso, esse absurdo, aí pode ser que sim. Então, sendo deputado estadual, a atuação na Previdência do Estado do Ceará seria de muita importância, de muita intensidade, porque aí seria uma batalha nossa aqui para melhorar a Previdência social dos servidores do Estado do Ceará. Você vem conversando comigo muito sobre essa história, sobre pauta parlamentar, legislativa, nesse nosso projeto. Olha, a gente tá brincando não, vamos falar sério sobre essa história aí, viu? Deputado federal aqui, Luzeno de Oliveira, deputado estadual Paulo Bacelar, e vamos atrás de corrigir as distorções e as injustiças na legislação previdenciária brasileira. Agora eu pergunto, porque aí é sua responsabilidade, técnico, advogado, você já está preparando essa pauta de projetos que nós iremos apresentar? Você aqui na Assembleia Legislativa e eu lá em Brasília? Já sim, Luzeno. Inclusive já estou anotando aqui, cada vez que a gente conversa e tem um assunto que a gente possa mudar na legislação, a gente já altera aqui, já coloca aqui para a gente poder fazer um planejamento. Nertan, em Fortaleza, tenho 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? 57 de idade. 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. É homem, né? É, exatamente. Então ele não teria direito pela idade mínima, 63 anos e meio, e não teria direito ainda pela regra da pontuação, que tem que ter 101 pontos. Já tem um mínimo, que é de 35 anos de contribuição. Então, Luzero, vamos para a regra do pedágio. Se em 2024 para 2019 são 5 anos, ele tinha 30 anos em 2019. 30 anos em 2019 precisa de um pedágio de 5 anos. Ele se aposenta com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição, ele vai ter quantos anos de idade? 40 anos de contribuição, 62. Professor Paulo Bacelar, deixa eu resgatar aqui a pergunta. 62. Eita, me perdi completamente aqui. Foi a pergunta do Nertan, que hoje tem 55 anos de idade, 55. mais 5 anos de Se aposenta contribuição, com 40 60 anos, de idade, olha aí que 60 coisa. anos de idade. Então, 60 de idade, 40 de contribuição. Ele se aposentaria pela regra de transição de 100%. E olha só, se aposentadoria com valor integral, sem fator previdenciário, é a melhor forma de aposentadoria do regime geral dessas regras de transição. Nertan,
É uma boa resposta para você neste sábado de aleluia, que nós estamos fazendo o Jornal Alerta Geral e com essa boa informação, orientação dada pelo professor Paulo Bacelar. Pois não, professor? Pode parar de contribuir, olha só, se aposenta com 40 anos de contribuição, então ele já tem 35, tem que continuar contribuindo até os 40 anos e ele se aposenta com 5 anos a menos, ou seja, com 60 de idade, não precisaria dos 65. Olha só como isso é importante, fazer o planejamento previdenciário. Professor Paulo Bacelar, vem de longe a pergunta. O Fábio está no interior do Paraná com a seguinte dúvida. Sou carioca e até 2019 trabalhei em uma fábrica que tinha insalubridade de barulho. O meu PPP era 91,6. Tinha 22 anos e 3 meses de insalubridade, mais 4 anos de trabalho comum. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Eu continuo trabalhando. No total, eu tenho hoje 31 anos de contribuição e 52 anos de idade. 31 de contribuição é mulher, né? É homem, Fábio, no interior do Paraná. Então ele vai ter que ter 35 anos no mínimo. Um abraço aí a todos do Paraná. Conheço muita gente aí em Londrina, no Paraná, em Maringá. Um abraço aí a todos. Morretes, uma cidade linda. Olha, 31 anos de contribuição. Para entrar nas regras de transição, ele precisa ter 35 anos de contribuição para entrar nas regras de transição. Então, daqui a 4 anos, quando ele tiver 35... vai ter 56 anos de idade. Vai ter 56, muito pouco ainda. Tá? Aí teria que ter, hoje teria que ter 63,5 e 101 pontos. Então, não teria isso. Então, ele vai se aposentar possivelmente, Luzenor, com a regra com a regra de idade mesmo, 65 anos de idade. Professor, mas ele não leva nenhuma vantagem nesse tempo todo exposto a situação adversa de saúde, como por exemplo insalubridade, quando fala em barulho? Aí teria que ter o PPP para o verificar... PPP tem 91,6, que eu não sei qual é o significado. Deve ser, se for 91,6, deve ser até o decibéis, que ele está dizendo. Ah, decibéis, então, ele nesse teria, caso sim, de barulho, né? Então esse tempo especial de PPP com 91,6 graus, né, de decibéis de ruído, ele teria direito a converter o tempo especial dele, o tempo comum dele, o tempo especial dele em comum até 13 de novembro de 2019. A conversão somente pode ser feita até 13 de novembro de 2019. Convertendo, aí teria que ver quanto tempo tem de conversão para ver se ele já atingiria as regras de transição. Qual é a data de novembro? 13 de novembro de 2019. Ele disse que trabalhou até 2019 nessa condição. Exato. Então ele pode converter esse tempo especial em comum e aí já fechar mais de 35 anos de contribuição, verificar a regra de transição de pontuação e também de pedágio de 50% e 100%, mas aí precisaria ter um cálculo para fazer. Lida com o professor Paulo Bacelar, na certeza de que estamos aqui prestando um bom serviço para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza. Vem aí mais canais de comunicação na área da Previdência Social, porque eu vou tirar do papel com o professor Paulo Bacelar podcast, conversas em áudio para dar mais orientação a você, ouvinte internauta, que quer ter mais informações seguras nessa área do INSS. Então vamos lá, porque tem pergunta. O ouvinte não se identificou, mas deixou o seguinte recado: dei entrada em um pedido de benefício no mês de maio do ano passado e da última vez foi negado. Faz 8 meses que recorri e não tive retorno. O que fazer, professor Paulo Bacelar? A ouvinte ou o ouvinte não fala se esse recurso é administrativo ou é na Justiça Federal. Mas aí qual é o caminho aqui, mas eu sempre vou recomendar. Paciência. Nesse caso, eu sempre recomendo o recurso ser na via judicial. O auxílio-doença, sendo indeferido na via administrativa, não vale muito a pena entrar com recurso administrativo, porque o recurso administrativo, Luciano, olha que coisa, a junta de recursos também tem falta de servidores, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é composta pelas juntas de recursos e pelas câmaras de recursos, câmaras de julgamento, que é em segunda instância, também sofre com falta de servidores, falta de novas juntas, né? E ela é espalhada por todo o Brasil. E tem mais de 1 milhão de processos para serem julgados. Mais de 1 milhão. E o processo foi inserido no regimento interno do INSS, do Conselho de Recursos, um prazo de 1 ano para poder julgar. Botou na lei, no artigo lá, para poder não ter mandado de segurança.
tem um prazo de 365 dias para julgar. Então não recomendo recurso na área médica de auxílio-doença. Reginaldo, em Uruburetama, eu tomo remédio controlado há 17 anos e já fiz 2 cirurgias de hérnia de disco. Eu não tenho condições de trabalhar na roça, tenho o direito de me aposentar? Se ele tiver na condição de trabalhador rural, na data da incapacidade, ele pode dar entrada no auxílio-doença e poder transformar depois numa aposentadoria por invalidez. Anote aí um companheiro, o endereço de um companheiro muito especial para você, ouvinte, internauta, independente da sua idade. Se você tem dúvidas sobre salário, maternidade, aposentadoria rural, aposentadoria urbana, auxílio-doença, BPC, todos os tipos de benefícios pagos pelo INSS, manda um recado aqui pra gente no 085 99273 4353. O Hernando, em Crateús, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: eu trabalhei de carteira assinada 2021, 2022, 2023. Agora estou com um problema de coluna na lombar e passei 4 meses encostado no INSS. Mandaram que eu voltasse a trabalhar e aguentei poucos dias, então dei entrada na Justiça Federal. Eu quero saber se eu tenho o direito de ficar encostado pelo INSS devido a esse meu problema. Se ele deu entrada na Justiça, ele tem que aguardar agora a decisão judicial. Vai fazer nova perícia e depois o juiz vai sentenciar. Aí também depende de uma série de exames médicos que comprovem a condição. Ele tem que comprovar a incapacidade para o trabalho e aí terá o direito a restituir, né, o valor que ele ficou. Depois de cessado, ele restitui aquele valor e dali para frente ele fica recebendo. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. Amanda, em Russas. Estou recebendo o seguro-desemprego. Tive um acidente e dei entrada no INSS no auxílio-doença. Fui contribuinte por 4 anos. Não sabia que não poderia dar entrada e perdi uma parcela do seguro devido ao auxílio ter sido aprovado. Posso recorrer ao Ministério do Trabalho, professor Paulo Bacelar? Não, nesse caso não, porque o seguro-desemprego ele é um benefício previdenciário que não pode ser acumulado com auxílio-doença. Francineide, em Jaguaretama. Tenho 28 anos de contribuição na prefeitura do meu município e 55 anos de idade. Posso pedir a aposentadoria? Aí depende da reforma da Previdência de Jaguaretama. Se for pela regra geral, tem que ter 62 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem. Antônio Salles, que está no interior do Ceará, com a seguinte dúvida: tenho 65 anos de idade, 26 anos de contribuição. Posso solicitar a aposentadoria? Quantos anos? 65, professor Paulo Bacelar. E? Fechado, e 26 anos de contribuição. Fechado. Com 26 anos, o segurado é homem. Então ele vai ter 6 anos além dos 20. Então vai ser 12%, né? 6 vezes 2, 12. Mais 60% dos primeiros 20 anos. 60 mais 12, 72% da média de contribuições. Valeu, Antônio Salles. Aí a boa notícia dada pelo professor Paulo Bacelar. Pegue o boné, se aposente e vá curtir a vida. Faustino, em Fortaleza. Trabalho de porteiro na Prefeitura de Fortaleza há 19 anos. Tenho 57 anos de idade. Posso pedir minha aposentadoria? Ainda tá cedo, né, professor Paulo Bacelar? 19 anos de atividade como porteiro, 57 anos de idade. E a Prefeitura de Fortaleza tem regime próprio de previdência social? Olha, as regras do regime próprio, não estando nas regras, na legislação do município ou do estado, segue-se a lei que trata do regime próprio no regime geral de previdência. Nesse caso, ele tem que ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Janderson Freire, em Ibaretama. Minha tia foi professora a vida toda e se aposentou com um salário mínimo. Tem como pedir revisão da aposentadoria? Mas aí tem quanto tempo que ele é aposentado? Ele diz não, né? Então, o tempo que ela pode pedir a revisão é de 10 anos. E não pode pedir uma revisão somente porque o salário está defasado. Tem que ter um motivo da revisão. A revisão vai ser da concessão do benefício e não do reajuste de benefício de lá para cá. Ou seja, o Janderson senta com a tia, conta a data da aposentadoria. Se entre a data da aposentadoria e os dias atuais, esse período é inferior a 10 anos, aí sim ela pode pedir a revisão da aposentadoria. Pode pedir a revisão, mas não de reajustamento. Revisão do ato de concessão do benefício. Se houve algum problema na concessão, se não tiver incluído algum período, se não tiver incluído algum salário, aí ele pode
fazer revisão. Mas revisão da aposentadoria para frente, de reajuste, aí não pode. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se a tia do Janderson ganhava acima de um salário mínimo, ela, ao pedir essa revisão do ato da aposentadoria, pode ter um impacto também no bolso do ponto de vista positivo. Pode, daqui para frente, agora recebe os últimos 5 anos. Edival está no interior de São Paulo, em Arujá. Tenho 49 anos de idade, trabalho em uma empresa de fundição há 26 anos. Será que já posso dar entrada na minha aposentadoria? Se tiver com PPP direitinho, com atividade especial comprovada, ele precisa ter 60 de idade para se aposentar. Independente do tempo de contribuição, professor Tem Paulo que ter os Bacelar? 25 no mínimo, ele já tem. Já tem 29. Então seria 60 anos de idade. Então, Edival, paciência, Agora, espera mais... Zeno, Pois não. Não tendo 60 anos de idade, ele poderia ter 91 pontos, que é o tempo, esse ponto também para aposentadoria especial é fixo. É 91 para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, neste momento ele tem 50 mais 30 dá 80, diminuindo 2, 78. Tá longe, então né? Teria que ter os 60 anos mesmo. Não tendo 60 anos, ele passa a contar o tempo, né? Se o tempo for maior de 25, pode ser que ele atinja 91 pontos. Maria, da cidade de Viçosa, do Ceará. Antes do recado da Maria, peço a você, ouvinte, internauta, para anotar o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A Maria, da cidade de Viçosa, pergunta o seguinte: gostaria de saber se o beneficiário MEI tem direito ao 13º na aposentadoria. Boa pergunta, professor Paulo Bacelar. Normal, aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição, 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade mulher, e uma aposentadoria, não é um BPC. Tem direito ao 13º. Eu vou continuar falando sobre MEI porque o nosso apresentador, locutor Marcos Surlan, estava nos bastidores do Alerta Geral, tirando uma dúvida com o professor Paulo Bacelar. Aí a Camila Maciel veio e disse o seguinte: Marcos Surlan, manda a tua pergunta para o 085 99273 4353. O Marcos Surlan não mandou, mas vai fazer a pergunta agora. Qual é a sua dúvida sobre MEI, microempreendedor individual, e a relação com a Previdência Social, Marcos Surlan? Bom dia, né, Furlan? Bom dia, jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia, professor Paulo Bacelar. A dúvida é a seguinte, inclusive é uma dúvida de um amigo, viu, Luzenor de Oliveira? O MEI, ele paga um valor fixo, né, professor Paulo Bacelar? E aí ele pode ter um valor... se eu não me engano, até R$80 mil por ano para poder emitir nota. Esse valor que ele emite em nota é contado para a soma da aposentadoria no valor das contribuições ou não? Não, né? Não, Marcos. O MEI foi criado para ele ter uma alíquota menor de contribuição, que é 5% do salário mínimo, e essa alíquota é fixa. E o limite de R$80 mil... 81 mil reais. 81 mil reais de faturamento anual é para ele não passar para outra categoria, que seria o simples, né? Então ele é MEI até 81 mil reais anuais, mas a contribuição dele é fixa através do DASMEI, que é de 5% do salário mínimo. Então não importa se ele teve 40 mil de faturamento, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil reais de faturamento, a contribuição dele vai ser sobre um salário mínimo só. Então, a contribuição dele mensal é de um salário mínimo, e é essa que irá contar na média de contribuições para a sua aposentadoria. Sobre esse assunto, tem um projeto de lei que tramita na Câmara Federal que eleva esse teto de faturamento do MEI de 81 mil reais para 144 mil reais. Mas esse projeto ainda é projeto, não se transformou em lei. Antônio Arruda, em Quixeré, gostaria de saber se um servidor da Previdência Própria da Prefeitura pode dar baixa no concurso e ir para o INSS com a sua nova função. Ele pode pedir exoneração do concurso público. Sai como eu fiz. Fez a exoneração do serviço público e volta para o regime geral de previdência. E esse tempo que ele ficou no regime próprio, como servidor público, ele pode trazer para o INSS através de uma certidão de tempo de contribuição. Quando o Antônio Arruda fala em uma nova função, é um novo emprego, né? Novo emprego. Fora da área pública. Talvez ele veja que é mais vantagem para ele trabalhar na iniciativa privada e sair do serviço público. Foi o que eu fiz. Pede a exoneração, traz o tempo do regime próprio para o INSS através de uma CTC, certidão de tempo de contribuição. Tem mais perguntas. Aurimar, em Aracati. Minha sobrinha tem uma doença chamada síndrome de
Tornê é uma doença rara. Ela tem direito a algum auxílio para comprar os remédios e realizar exames, professor Paulo Bacelar? É Tornê mesmo, professor Paulo Bacelar? Ela pode dar entrada no BPC e será feito uma avaliação médica e a avaliação social, contado também com a sua renda mensal, que não pode ser não pode ser maior nem igual a 1/4 salário mínimo e ter direito ao BPC. Professor Paulo Bacelar, como a gente está em Aracati com a nossa FM Canoa 96.9, o zeloso operador, funcionário da Canoa, o Júnior Alegria, manda o seguinte recado: Luzenor de Oliveira, manda aí um abraço, um alô para Pretinho no cantinho de cima, interior de Aracati. Está dado um abraço para o Pretinho no cantinho de cima, em Aracati. Mais uma dúvida, o ouvinte não se identificou, mas pergunta o seguinte: quem nasceu no ano de 1974 já pode se aposentar? Ainda não, né, professor Paulo Bacelar? Olha, eu nasci em 67 e ainda não posso. Então... Pois é, de 74 para cá tem 50 anos, né? Aí tem que ver quanto tempo tem de contribuição. Se ele tiver mais de 35 anos e fechasse 91 pontos na soma da idade e tempo, poderia se aposentar. Então, com a idade de 58 anos de idade, 16 anos de contribuição, agora no mês de abril de 2024, o Fernandes de Horizonte tem condições de se aposentar? 58 anos Também de contribuição, não. 16 anos de... Tem que aguardar os 65 de idade para se aposentar. 58 anos de idade, 16 anos de contribuição, ou seja, Fernandes, aguarda Só aí com chegar aos 65 anos de idade. Alerta geral, e vamos tentar acelerar aqui, porque você, ouvinte internauta, que não teve a sua pergunta, dúvida citada aqui, aguarde um pouquinho. Neste bloco, vamos começar com o Fernandes em Horizonte. Já demos a resposta para o Fernandes, que tem 58 anos de idade, 16 anos de contribuição, precisa esperar os 65 anos de idade para pedir a aposentadoria. Luzanira em Crato, tenho fibromialgia avançada, sou professora e constantemente preciso tirar atestados ou licença. Qual é a lei que ampara quem tem fibromialgia no Ceará, professor Paulo Bacelar? Olha, não tem uma lei específica para fibromialgia, isso depende da avaliação médica e social, mas que sim, ela tem direito ao benefício por causa da doença, que é em todas as situações que se constata a fibromialgia, o direito é concedido, mas não existe uma lei específica. Eu lembro, professor Paulo Bacelar, que a deputada Jo Farias, que é do PT, ela fez discurso relatando as dificuldades das mulheres que sofrem com fibromialgia, e creio eu, Luzanira, que a deputada Jo apresentou projeto para beneficiar as pessoas que trabalham, que sofrem com a fibromialgia. Eu vou buscar esse projeto de lei com o gabinete da deputada Jo e saber qual é o tipo de conteúdo e benefício que essa matéria pode trazer. Gabriel Almeida, em Fortaleza, minha amiga está grávida e ela tem 2 empregos na carteira de trabalho. No caso, ela fica durante a licença recebendo pelos 2 empregos. Em relação ao salário maternidade, ela recebe em dobro também, professor Paulo Bacelar? Veja só a pergunta do Gabriel. Luziano, ela recebe em dobro. Ela recebe os 2 benefícios, porque são 2 empregos e cada empresa irá pagar o seu salário enquanto ela estiver afastada para poder cuidar do seu filho. Professor Paulo Bacelar, e quando é caso de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos? Não, aí é um parto. Aí recebe... O fato gerador é o parto, né? O fato gerador é o parto, não é a quantidade de filhos. Imagina, filho, aqueles trigêmeos, quadrigêmeos, né? Professor Paulo Bacelar, mas não dá para apresentar um projeto de lei, não? Poderia, porque a despesa... Olha aí, ó, o projeto de lei, professor Paulo Bacelar. A despesa é dupla, né? Mas é engraçado, a matéria... Daqui a pouco a gente vai querer quebrar a previdência social. A salário maternidade, apesar de cuidar da criança, né? Ressalva também o cuidado da mãe, né? A própria mãe precisa estar ali 100%, por isso que ela precisa se afastar do trabalho, que ela precisa estar ali 100% para cuidar do seu filho. Mais uma dúvida, antes dessa dúvida, dizer para você que tem linha direta aberta 085 99273 4353. Maria Lúcia, em Tianguá, gostaria de saber qual o tempo de espera para um pedido de um benefício por incapacidade no INSS. O ministro da Previdência Social disse que esse tempo já caiu, mas no Nordeste a média é de 50 dias.
Tá ali entre 45 e 50 dias, mas mesmo assim, como diz o secretário de Políticas para o Regime Geral de Previdência, 45 dias também ainda é muito, né? Você ficar parado sem trabalhar. Mas existe a questão do ateste médio, Luciano. Eu dei entrada no benefício na quinta-feira, aqui falando aqui uma particularidade do meu escritório, a gente deu entrada no benefício na quinta-feira e saiu o resultado hoje, quer dizer, pelo ateste médio tem funcionado. O atestado médico que esteja legível com a data do início da doença e o fim do período de descanso, com o CID da doença, o nome do médico, a CRM do médico, ele tem direito ao benefício sem necessidade de marcar a perícia médica, e isso tem trazido aí muitos benefícios para o segurado. Uma ouvinte não se identificou, de Quixeramobim, pergunta o seguinte: tenho 49 anos de idade e há 7 anos que estou contribuindo. Por quanto tempo eu preciso contribuir? Com que idade irei me aposentar? Nesse caso, ela vai se aposentar com 62. Ela não e teria... 15 anos de contribuição. 15 no mínimo. E se pagar os 15 anos, ela pode ficar pagando uma por ano para poder garantir apenas a qualidade segurada e se aposentar com 62 anos de idade. E no caso do homem, professor Paulo Bacelar, 15 anos de contribuição. Se ele for contribuinte depois de novembro de 2019, 20 anos de contribuição. Se ele já tiver contribuído antes, 15 anos de contribuição. O Edmar em Fortaleza, eu tenho para mim que ele repetiu essa pergunta. Ano passado o INSS mostrava o tempo de contribuição correto, mas neste ano está errado. Hoje só mostra 7 anos, quando deveria ter 33 anos e 3 meses. Eu já tenho 58 anos de idade. O que poderia estar acontecendo, professor Paulo Bacelar? Como eu disse aqui algumas vezes, o tempo de contribuição pelo simulador do INSS não é confiável. Existem indicadores que devem ser excluídos do tempo de contribuição, e aí não pode apenas fazer pelo simulador. Felipe José em Icó, terra do Carlinhos Nunes. Eu tenho 17 anos de contribuição com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu vou me aposentar por tempo de contribuição? A periculosidade não aumenta o tempo de contribuição, e sim a exposição ao agente nocivo. Tem que ter um PPP para provar a exposição ao agente nocivo. Samara Fernandes em Massapê. Tenho a doença de Parkinson. Isso dá direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Depende da atividade, né? O Parkinson, ela pode ter sequelas que impeçam dela trabalhar, dela exercer a sua atividade laboral. Então pode sim ter direito a uma aposentadoria e um auxílio doença também. Linha direta 085-99273-4353. Ludmila em Trairi. Meu filho é menor de idade, recebe um BPC e eu sou responsável por ele e pelo benefício. Em 2024 meu filho fica maior de idade. Como posso fazer para transferir o BPC dele para o nome dele? Do nome dela para o nome dele. Não é assim, é porque ela deve estar como representante legal. É só pedir a exclusão do representante legal, que aí passa para o nome dele automaticamente. Essa exclusão é feita através do meu INSS dele, da criança, e ela vai na parte de manutenção de benefício e pede para atualizar o representante legal e pede a exclusão. Neste caso, professor Paulo Bacelar, sem transtorno, sem prejuízo para a Ludmila e o filho dela. Exato. De onde ela é? Ela é de Trairi, professor Paulo Bacelar. Ali, quando você vai para Pentecoste, Trairi fica mais para frente, Pentecoste não, para Apuiarés. Sim. Apuiarés, né? De um lado fica Trairi e antes você entra para Apuiarés. É isso, professor Paulo Bacelar? Você está na dúvida? Depois da regiãozinha ali de Croatá, onde tem um pastel de primeira. Um pastel de Croatá, né? Croatá, São Gonçalo do Amarante, Amarante, dos Croatá, município. Croatá é uma região, é um distrito de São Gonçalo do Amarante. Não é no município, não, que o município fica lá perto de Poeiras. Olha isso, tá vendo como eu tô bom? É verdade, Croatá fica em São Gonçalo do Amarante, tem Croatá município, onde os ouvintes nos acompanham pela FM 91.1, a nossa afiliada, a Rede Sunzussat, em Guaraciaba do Norte. Gabriela em Caucaia. Minha mãe já tem 52 anos de idade e trabalhou 11 anos de carteira assinada. Ela já pode pedir a aposentadoria? Ainda não, Gabriela, mas quem explica é o professor Paulo Bacelar. Precisa ter 15 anos de contribuição, continuar contribuindo e ter 62 anos de idade. E para o César de Lima, em Sobral, qual é a resposta? 21 anos de contribuição, 60 anos de idade. 65 anos de idade ele vai precisar ter, não mais 5 anos esperando para ele se aposentar. Continua contribuindo para manter qualidade segurada. Mais uma pergunta bem parecida agora do Luiz, em Fortaleza. Tenho 22 anos de contribuição com 58 anos de idade. Hoje pago o MEI.
Quanto tempo falta para eu me aposentar? Também simples, 65 anos de idade, precisa ter para se aposentar. Pergunta bem semelhante da Regina em Jaguaribe. Eu tenho 56 anos de idade, 22 anos de prefeitura. Falta o que para eu me aposentar? Sou concursada. Mas aí Jaguaribe precisava ver a reforma da Previdência de Jaguaribe. Mas, no geral, pela reforma do Estado do Ceará, 25 anos de serviço público, com 25 anos de contribuição, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ela quer se aposentar, mas precisa ter 62 anos de idade, mulher, e 65 anos de idade o homem. Se ela tiver 35 de contribuição, não precisaria dos 65 de idade, o homem com 62, a mulher com 57. Mas aí são regras de transição que dependem de cada reforma. Edileuza, em Barbalha, vou completar 53 anos de idade em julho. Tenho 281 meses de carência, 23 anos e 3 meses de contribuição e 75 pontos. Essa tá por dentro, viu, professor Paulo Bacelar? Quando posso me aposentar? Vai demorar? Posso me afastar da empresa com hérnia cervical? Estou sofrendo com muitas dores. Ela pode pedir o auxílio doença e esse tempo irá contar para a aposentadoria dela, mas por enquanto ainda não tem direito à aposentadoria, teria direito com 62 anos de idade. Agora é engraçado, professor Paulo Bacelar, que ela converte aqui os anos em carência, calcula a pontuação e tudo. A Edileuza tá fazendo o dever de casa bem direitinho. Ariulo, em Uruoca. Sou agricultor e vivo pagando o sindicato. Tenho o direito de aposentar com 60 anos de idade? O que mais vai precisar fazer? Vai se aposentar com 60 anos de idade, mas não fique só contribuindo para o sindicato. Tenha provas da atividade rural, provas em seu nome, comprou semente, guarde, fez uma inscrição em algum órgão público ou matriculou o filho em algum colégio. Pegue a ficha de inscrição que tenha seu nome como agricultor. Isso tudo servirá como prova para você se aposentar sem necessidade de ter problema na justiça. Frustração geral porque o Marcos Sulan já pediu pra gente ir embora. Na realidade, professor Paulo Bacelar, eu queria mesmo era colocar o pé na estrada com você e já acelerar com a caravana da Previdência Social ou a caravana previdenciária, cortando os municípios, comendo tapioca, tomando café e conversando com os trabalhadores, as trabalhadoras, as donas de casa e todo mundo. Vamos fazer uma visita aí pelo interior do Ceará, entrar no milharal, comer milho cozido, pamonha e canjica. E vamos levar também a Camila Maciel. E essa caravana, Zé, você vai de carro ou de moto? Não, em algumas nós vamos de carro, a moto vai sobre o carro e quando a gente chegar no interior, aí eu pego uma carona com o professor Paulo Bacelar. Grande abraço, professor Paulo Bacelar, é assim de forma descontraída que a gente faz com prazer, dedicação e muito comprometimento o Jornal Alerta Geral para você, ouvinte internauta. Um grande abraço, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana e até o próximo encontro. Um grande abraço a todos e um grande abraço especial ao nosso amigo Max, que se acidentou na Argentina e já está em casa com sua família na cidade de Ipueiras. Recebemos ele no aeroporto de Fortaleza, mas ele já está com a família, está tudo bem. Grande abraço a você, Max, e a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Boa recuperação ao Max, a você, ouvinte internauta, um grande abraço.